sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês como foi que eu descobri minha gravidez. Hoje meu bebê tem 4 meses de vida e eu vou estar contando pra vocês como que foi que eu descobri minha gravidez, quais foram os sintomas e de fato qual foi minha reação quando eu vi o grávida no teste de gravidez. Mas antes de contar tudo pra vocês, já vou pedir pra você deixar aquele like no nosso vídeo pra ajudar no nosso engajamento. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você estar ciente de todos os vídeos que serão postados aqui. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e bora pro vídeo. Então, amores, vamos lá para o que interessa. Tô aqui com um caderninho, que eu anotei tudo, pra mim tá passando pra vocês não esquecer de nada. Eu já vou começar contando com a data do meu casamento, tá? Eu casei dia 9/11 de 2019, só no cartório, só casei no civil. E a minha vida ativa sexualmente só começou após o meu casamento, tá? Eu tinha relações com meu namorado antes de me casar, mas não era ativo, não era frequente, tá bom? Então, eu já tomava anticoncepcional antes de me casar, já fazia 2 anos, por motivos de regularização do período menstrual, e continuei com esse mesmo anticoncepcional após o meu casamento, porque até então os médicos que me atenderam na época tinham me dito que esse remédio era muito bom, tanto para regularizar o ciclo menstrual, quanto também para prevenir gravidez. E o nome dele é Adolesse. Eu vou deixar a fotinha deles aqui para você ver qual que é. Então eu me casei em 9 de novembro, tava já tomando essa medicação e tudo certo. Nunca tive problemas, nunca engravidei nas vezes que eu tive relação com meu esposo. E sempre foi só o anticoncepcional, nunca foi com preservativo junto. E aí, tava tudo certo, não pretendia trocar de remédio tão cedo, e beleza. Vou dar uma olhadinha. Se eu olhar pra baixo, gente, é porque eu tô olhando o caderno pra mim não esquecer nada, tá bom? E aí, a gente se casou no dia 9, ficamos essa semana toda em casa mesmo. E dia 15 de novembro nós fomos viajar com lua de mel. A gente aproveitou pra pegar o feriado, né, de 15 de novembro. E aí a gente foi e viajou pra lua de mel, ficamos 3 dias lá. Ficamos até dia 18 e voltamos pra casa. Beleza. Voltamos pra casa, tudo de boa, tudo tranquilo, maravilhoso, mil maravilhas, né? Acabamos de casar. Ótimo. E aí, lá pro dia 25/11, eu já comecei a sentir os meus mamilos bem sensíveis. Chegava a comentar com meu esposo, nossa, meus mamilos estão sensíveis e tudo mais, só de passar a mão dói, de usar sutiã dói, de tomar banho dói, mas pra mim era sinônimo de que ia descer, ou que tava perto de descer, algo desse tipo. Nunca passou pela minha cabeça que seria uma gravidez. E aí, a partir do dia 25/11, foi quando eu comecei a ter já esse primeiro sintoma, que foi os meus mamilos ficarem sensíveis. Só que meu peito não tava grande, não tava inchado, não tava com veia, não tava com nada. Era só os meus mamilos mesmo que estavam meio sensíveis. Mas tá bom, passou. Eu comentei com meu esposo, mas pra gente, na nossa cabeça, nunca imaginaria que eu estaria grávida. E aí passou esse dia 25 e foi passando. Quando chegou no finalzinho do mês, eu e o meu esposo, olha que interessante, eu e o meu esposo começamos a ter enjoos matinais. Foi surreal. Ele acordava ruim, eu acordava ruim. No período do dia também, durante o dia, a gente também tinha alguns enjoos. E, sabe, aquele negócio estranho. Não era um enjoo muito forte, mas era um desconforto, que a gente não conseguia comer, que a gente não tinha graça pra comer, não tinha graça pra beber, não tinha graça pra nada. A gente tava bem ruim mesmo. E não era só eu, era eu e meu esposo. O que é muito interessante, porque depois que eu descobri que tem maridos que também sentem os sintomas da gravidez, essas partes de enjoo, essas coisas, e realmente aconteceu com a gente. E aí no finalzinho de novembro a gente já começou a ter aquele desconforto de enjoo, de, sei lá, nada caía bem, a gente não sabia o que era. Aí o que aconteceu? A gente achou que era a água da torneira, porque como a gente tinha acabado de casar, a gente não tinha comprado filtro de água. E aí a gente comentando com a nossa sogra que a gente tava ruim, ela falou assim, olha, será que não é água da torneira? Porque vocês estão tomando água direto da torneira, não sabe se a água da caixa tá limpa, ou a água da rua tá boa. Vai ver a água da torneira, e como é os dois que estão ruins, compra um filtro. Aí a gente foi, comprou um filtrão de barro.
E aí começamos a tomar água do filtro e nada. E até então minha menstruação não estava atrasada, mas eu já estava com esses sintomas de mamilos sensíveis e era todos os dias. Não era um dia sim, um dia não que o mamilo estava sensível. E não era dia sim, dia não que eu tinha enjoo junto com meu esposo. Não, era a partir do dia 25 de novembro a gente já começou a sentir esses sintomas de enjoo, de desconforto e meus mamilos também sempre sensíveis. E aí passou novembro, o certo era descer para mim dia 3 de dezembro. Não desceu dia 3 de dezembro. E eu tomava o remédio, e eu já tava tomando remédio, minha cartela tava quase para acabar. Entre dia 3 e dia 4 tinha que descer para mim. Esse Adolese, o ciclo dele é de 28 dias. Quando o último comprimido do Adolese acaba, já deveria já estar descendo para você. Só que eu tenho até o último comprimido para descer. Então, o último comprimido que eu tomei foi dia 4 de dezembro. E até o dia 4 não tinha descido para mim. Como só faltava, era a diferença de um dia, eu parei de tomar a cartela, porque para mim começar uma nova cartela eu já deveria estar menstruando. Parei de tomar a cartela e esperei descer para me comprar outra cartela e tomar. Não desceu. Não desceu dia 3, não desceu dia 4, dia 5, dia 6, passou nada. E além do anticoncepcional regularizando a minha menstruação, eu também tinha um aplicativo que mostrava pra mim o ciclo menstrual bonitinho, quando que ia descer, quando que não ia. E no aplicativo já tava constando que tinha 3, 4 dias de atraso. Beleza, falei assim, normal. Vai ver, é por conta da minha relação, que eu tô tendo agora ativo, né, quase todos os dias. Então, deve ser por isso que desregularizou. Beleza. Quando chegou dia 7, eu já comecei a estranhar. Falei assim, não é normal tá esse atraso todo, vou comprar um teste de gravidez. Mesmo eu na minha sã consciência que era impossível ter engravidado, porque eu tomei remédio durante praticamente o mês todo que eu tive uma vida ativa com meu esposo e não tinha como estar grávida. E aí, dia 7, eu fiz o primeiro teste de gravidez. Aqueles testes baratinho mesmo, de farmácia, R$7, fiz no serviço. Eu comprei e fiz no serviço o primeiro teste. Não foi com a primeira urina, nem com a segunda. Sei lá quantas urinas eu já tinha feito, porque além disso tudo ainda tava fazendo muito xixi, mas pra mim era por conta do calor, que eu tava tomando muita água, então eu tava fazendo bastante xixi. E aí fui e comprei o primeiro teste deu negativo. Aí eu já respirei aliviada, né, porque eu falei, caramba, eu não posso estar grávida, acabei de casar, não tem como eu estar grávida agora, é impossível. Beleza, passou dia 7, dia 8, dia 9, dia 10 e nada. E o aplicativo já tava o quê? Falando, você deve estar grávida, possa ser que você esteja grávida. E eu, gente, não é possível. Aí quando foi dia 15, eu fui e comprei outro teste desse de farmácia, no meu serviço mesmo, fui lá e fiz. Deu negativo de novo. Eu falei, não tô grávida, gente. Isso aqui é desregularização. Eu tenho que marcar um ginecologista e tal. Só que com a correria ainda não tinha tido tempo de marcar nada. E aí, nada, negativo. Eu falei, beleza, não tô grávida. Aí passou 15, 16, 17, nada. E aí começaram também aquelas cólicazinhas, uma vez vinha, outra vez não ia. E eu comentando com meu esposo, nossa, eu tô tendo uma cólica, um desconfortozinho lá, mas não desce, não sei o que tá acontecendo. E meu esposo, vamos marcar um remédio pra você. Vai ver, é por conta, né, do remédio ou alguma coisa assim. E nada, gente. Não descia, já era dia 15, dia 16, 17, 18, 19, nada. Nada. Nesse período que eu tava sem tomar remédio, eu continuei tendo relações com meu esposo, tomei pílula do dia seguinte e antes do Natal eu fiz relaxamento no cabelo. Porque na minha consciência eu já tinha feito 2 testes, estava negativo, não tava grávida. Doida, né? Mais de 15 dias de atraso e não tava grávida. Beleza. Quando chegou dia 20, eu tive uma cólicazinha logo cedo e mesmo assim os mamilos doloridos, enjoo, tanto eu quanto meu esposo o tempo todo, todos os dias a gente tava ruim. E aí eu falei assim, vou fazer outro teste, porque no aplicativo já tava assim, você está grávida, de tantos dias, acabou.
Ele já tinha parado de contar meu ciclo menstrual e já tava começando a contar a minha gestação. E aí eu fui e comprei outro teste de farmácia baratinho, e eu estava no serviço, era uma sexta-feira. Fui comprei um teste baratinho na parte da tarde e fiz o teste. Gente, de início, o que aconteceu? Deu o primeiro pauzinho forte e na minha cabeça, na minha visão, eu não tinha visto o segundo pauzinho. Só que parece que alguma coisa dentro de mim falou assim, não joga esse teste fora, guarda. E foi o que eu fiz. Peguei o teste, usei o banheiro bonitinho, peguei o teste, guardei na minha gaveta do escritório e continuei trabalhando. Uma meia hora depois, eu fui abrir a gaveta e quando eu olhei o teste, tinha um pauzinho bem rosinha claro lá no fundo, além do forte. E aí eu só fiz assim, meu Deus, e agora? E aí eu peguei o teste, fiquei olhando o teste, falei, gente, não é possível que é positivo, isso deve ser um falso positivo. E aí eu comecei a pesquisar sobre falso positivo, e lá no escritório tem mais mulheres do que eu, além de mim, né? E aí eu peguei o teste, levei pra uma moça que já é mãe, eu falei assim, olha, o nome dela é Elisete. Olha, Elisete, será que esse teste é positivo? Ela, nega, você tá grávida, que não sei o que, é positivo. Eu falei, gente, não é possível que é positivo, não pode ser positivo. Eu tomei remédio o tempo todo, tá tudo certo. Tomei pílula no dia seguinte quando eu não usei remédio. Não posso estar grávida, não é possível. E elas, não, você tá grávida, você tá grávida. Eu fui mostrar para os meninos, nossa, mano, você tá grávida. E todo mundo feliz por mim e eu desesperada, porque, gente, uma pessoa que acabou de casar, cheia de dívida, porque a gente começou do zero, então a gente adquiriu praticamente todos os nossos móveis. Graças a Deus, muita coisa a gente ganhou, mas, gente, a gente parcelou os móveis em um ano pra pagar. E a gente tava numa casa de 3 cômodos que só cabia eu e meu esposo. A gente tinha acabado de alugar, enfim, a gente não tinha condições nenhuma, na nossa visão, de ter um filho agora. Era impossível a gente ter um filho. Mas beleza, falei assim, não, isso deve ser um falso positivo. Mas ainda assim fiquei com isso o dia inteiro na minha cabeça e eu não queria falar nada pro Gustavo porque eu não sabia de fato se era gravidez ou não. Na minha cabeça era um falso positivo, era impossível estar grávida. Ai, Deus, só de lembrar disso eu já fico... Ai, dá vontade de rir. Aí, beleza, acabou meu expediente, fui pra casa e dentro do ônibus alguma coisa me falava assim, compra um teste de novo e faz de novo. E aí eu fui e desci na farmácia e comprei logo digital, porque eu pesquisei na internet e falaram que o digital já percebe nas primeiras semanas de gestação. Então se eu tivesse na primeira ou na segunda semana, esse tal de digital ia detectar a gravidez. E aí eu fui, comprei, perguntei pro farmacêutico, o farmacêutico falou assim, esse aqui não tem erro, se você estiver grávida, ele vai detectar e vai falar as semanas que você tá. Comprei o Clear Blue. Beleza, fui e comprei R$ 40 aqui na minha cidade, esse teste. Eu já tava esgotada de teste, porque eu já tinha feito 3 e praticamente deram negativo. Só esse que tinha dado uma luzinha no fim do túnel. Mas beleza, comprei. Nesse dia 20, o meu esposo ia cortar o cabelo. Só que eu achei que ele ia cortar logo cedo, 6 horas, que é sempre que ele sempre fazia. Chegava do serviço, já ia direto pro salão cortar o cabelo. Só que nesse dia não. Esse dia ele tava em casa, em plena 6 horas da noite, e falou pra mim que ele tinha agendado pra cortar o cabelo às 20 horas. Aí eu, tá bom. Bem com o teste guardadinho lá na bolsa, e eu esperando ansiosamente pra ele ir logo cortar o cabelo pra mim fazer esse bendito desse teste. Mulher, deixa eu falar. Deixa eu ver se eu não pulei nada, né? Não pulei nada, eu tô contando tudo certinho. Deixa eu falar. Deu 8 horas, deu antes das 8, mas 7h30 ele saiu de casa pra cortar o cabelo. E aí, foi ele virar as costas, eu ouvi ele fechando o portão, eu corri pro banheiro. Já abri aquele teste logo, fiz o xixi no copinho e coloquei esse teste lá. Eu li que ele demorava bastante e eu vi também alguns vídeos aqui no YouTube mesmo que ele demorava muito pra calcular. Então eu fiz o xixi, deixei ele lá no copinho e fui fazer as outras coisas. Mas quando dá o grávida, ele faz um apitinho, assim, tipo, sabe? Um apito de que já detectou se tá grávida ou não. Quando eu fui no banheiro, que eu peguei esse teste, gente, tava escancarado lá, grávida.
eu já não sabia, eu já comecei a tremer ali mesmo. Já comecei a tremer, eu falei, gente, não é possível que eu tô grávida. Como pode engravidar tomando remédio? Não existe isso, é impossível. Como que eu vou falar isso pro Gustavo? O Gustavo vai achar que eu deixei de tomar algum comprimido, eu não deixei. E como que a gente vai fazer? E já veio milhões, um turbilhão de dificuldades na minha cabeça, porque a gente ia acabar de casar, não tinha nem um mês direito. Enfim, desespero total. Eu não conseguia ficar feliz direito com a notícia. Não é que eu não fiquei feliz, porque eu sempre quis ser mãe, mas, gente, era um momento muito crítico, que a gente ainda estava se organizando financeiramente, a gente tinha muita coisa para pagar, a casa não comportaria uma criança, enfim. Tava lá grávida, mas ainda tinha a tal da ampolinha lá que tava carregando para ver quantas semanas tinha. E aí detectou que eu tava de 2 para 3 semanas. Aí eu falei assim, meu Deus, então eu tô grávida mesmo, e agora como que vai ser? Por isso que eu tô com o mamilo dolorido, por isso que eu tô com enjoo, por isso que eu tô com cólicazinha e não vem e nada. E eu tô grávida. E aí eu fui respirando, fui recuperando, peguei o teste, joguei o outro xixizinho fora, peguei o teste, coloquei na bancadinha que tinha ali na cozinha e comecei a fazer as coisas, porque eu tinha que lavar louça, fazer janta, essas coisas. E pra me dispersar um pouco. E depois que eu respirei, tudo bonitinho aí, que eu falei, caraca, tô grávida, que maravilha, que bênção. Queria eu ter essa reação assim que eu vi o teste, mas não tem como. E toda vez que eu lembro, eu começo a querer chorar, porque, gente, eu falava assim, nossa, eu tô grávida, mas ao mesmo tempo eu tava nervosa, ao mesmo tempo eu tava feliz e que da hora, porque era tudo que eu queria, era ser mãe e tudo mais. E aí eu fui e fiz um bilhetinho, porque não tinha como fazer nada. E como é digital, ele não fica muito tempo lá escrito grávida por muito tempo. Então você já tem que aproveitar que ele tá ali, né, deu positivo pra você fazer alguma coisa e já dá pra pessoa. No caso, meu esposo. E aí eu fui e escrevi um textinho no papel, que eu vou tirar foto e colocar aqui no vídeo pra vocês verem, junto com o teste de gravidez. Eu tenho uma foto, eu bati uma foto só do teste, porque eu sentei no vaso assim, coloquei o teste na minha perna e bati a foto. A única foto que eu tenho do teste de gravidez, assim, escrito grávida, o resto ele já tá apagado. Meu esposo guarda até hoje, mas ele já tá apagado, ele não mostra mais. E eu vou deixar a fotinha aqui. E aí eu deixei em cima da cama o papelzinho e o teste embaixo. Aí tinha um papelzinho escrito alguma coisa de agora 2 corações batem por mim, por você, ou alguma coisa assim. Eu vou tirar a foto que eu não lembro exatamente o que eu escrevi, porque eu tava tão aérea que eu não lembro exatamente o que eu escrevi, mas foi uma coisinha bem bonitinha. Foi improviso mesmo, que era o que eu tinha ali na hora. E coloquei o teste embaixo desse papelzinho. Ele chegou do corte de cabelo, e eu conversando com ele normal, como se nada tivesse acontecido. A gente tinha pedido uma pizza nesse dia. E aí, ele foi pro quarto pra guardar as coisas dele. E quando ele viu o papelzinho, pra você ter uma ideia, o jeito que ele ficou tão anestesiado que ele pegou o papelzinho, leu e veio pra minha direção. Aí ele falou assim, você tá grávida? Aí eu falei assim, mas você viu o teste embaixo? Ele, que teste? Não tem teste. Eu falei, lógico que tem teste. Ó, volta lá no quarto de novo, vê na cama. Aí foi quando ele pegou o teste e leu grávida de 2 a 3 semanas. Aí ele falou assim, sério isso? Eu falei, sério. Amores, depois desse sério isso, ele simplesmente travou. Ele travou, ele parou assim entre a porta do quarto e da sala, olhando pra mim e deu um branco nele. Eu pergunto até hoje pra ele qual foi a sensação, o que ele sentiu, e ele fala que não sabe. Só sabe que deu um branco na cabeça dele e ele não sabia pensar em mais nada. Só de tipo assim, ela está grávida. Ai, Deus. E aí a gente começou a ligar as coisas e realmente ver o porquê que, né, que tava acontecendo tudo aquilo. E que ele também tava com sintomas de gravidez. E foi isso, amores. Essa foi como eu descobri que eu estava grávida. Quais foram os sintomas da minha gravidez. E
é uma bênção, gente. Eu amei, tá? Eu amei a minha gestação. A gestação foi super tranquila. Se vocês quiserem saber como que foi a minha gestação, comenta aqui embaixo, que daí eu faço um vídeo sobre isso, porque talvez, às vezes, por ele já ter nascido, vocês também não se interessam em saber como que foi, mas se vocês se interessarem em saber como que foi, comenta aqui embaixo pra mim estar sabendo, e aí eu gravo um vídeo pra vocês. Talvez eu faça do primeiro, segundo e terceiro trimestre, as dificuldades que eu tive, os sintomas durante a gravidez, mas, no geral, a minha gestação inteira foi tranquila, não tive diabetes, não tive infecção, não tive problemas de anemia, não tive nada. Minha gestação foi perfeita. Pra não dizer que eu não tive nada, no primeiro mês eu tive um pequeno sangramento, mas também que não significava nada. Os mais antigos, que era a avó do meu esposo, falou que isso significava que era gravidez de homem, e ela acertou. Eu sou mãe de um menino. E foi isso, amor. Foi assim que eu descobri a minha gestação. E esses foram os sintomas. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E até o próximo vídeo, meus amores. Amei muito contar essa história pra vocês, de reviver essa descoberta, que até quase que chorei aqui, né? Desculpa pelo vídeo longo, mas é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, beijo!